A ansiedade está silenciosamente roubando sua paz todos os dias. Ela aparece quando você acorda já cansado, sem ter feito nada. Ela aparece no meio da tarde, quando sua mente dispara para 1000 direções ao mesmo tempo. Ela aparece à noite, quando o corpo quer descansar. Mas os pensamentos insistem em correr como uma tempestade que não sabe parar. E talvez você já tenha percebido isso. Talvez você tenha sentido o peito apertado, a respiração curta, a sensação de que algo ruim vai acontecer, mesmo sem motivo real. Talvez você tenha tentado se acalmar, mas quanto mais tenta, pior fica. E é aqui que muitos se enganam. Ansiedade não desaparece com força de vontade. Ela desaparece com técnica, com método, com disciplina. Com a mesma sabedoria que monges treinam há séculos para silenciar a mente e transformar caos em serenidade. A verdade é que sua mente não nasceu para estar nesse estado de guerra constante. Mas você vive sem perceber, reagindo a tudo. Mensagens, cobranças, medos, comparações, memórias, pressões invisíveis. Sua mente nunca descansa. E o que um monge faz é exatamente o contrário. Ele treina a mente para obedecer, para voltar ao presente, para respirar, para escolher um único pensamento em vez de 1000. Hoje você vai aprender 5 técnicas usadas por monges para silenciar a ansiedade em minutos. Técnicas simples, práticas e profundas. Técnicas que você pode aplicar agora, no meio do seu dia, no meio do caos, no meio do estresse, antes de uma decisão, antes de uma conversa difícil, antes de perder o controle. E por que isso importa tanto? Porque quando sua mente se acalma, tudo ao seu redor muda. Ansiedade é como um ladrão que você não vê entrando. Mas paz? Paz é uma construção diária. É uma escolha. É um treino. E se você está aqui, é porque uma parte de você já está cansada de viver em tensão. Uma parte de você quer aprender a controlar a própria mente em vez de ser controlado por ela. Uma parte de você está buscando exatamente aquilo que um monge busca todos os dias: silêncio interno, clareza, equilíbrio. E hoje você vai dar esse passo. Comente: preciso de paz, para eu saber que você está pronto para transformar sua mente e seguir para a primeira técnica. Técnica 1. A respiração do silêncio. Monge Shaolin. A primeira técnica é tão simples que muitas pessoas subestimam. Mas é exatamente essa simplicidade que a torna poderosa. Monges Shaolin a chamam de respiração do silêncio, porque ela tem a capacidade de desligar a tempestade mental em poucos minutos. É uma respiração que reorganiza o corpo, reduz o ritmo cardíaco e envia um sinal direto para o cérebro. Estamos seguros. A ansiedade nasce quando o corpo acredita que está em perigo, mesmo quando o perigo não existe. É como se você estivesse vivendo uma fuga imaginária o tempo inteiro. E a respiração é o mecanismo mais rápido para interromper esse falso alarme. Por isso, monges treinam essa técnica diariamente, antes de meditar, antes de uma luta, antes de uma tomada de decisão importante, antes de enfrentar qualquer situação que exija clareza total. A técnica funciona assim. Primeiro, expire todo o ar lentamente pela boca. Depois, inspire pelo nariz por 4 segundos, com profundidade, como se estivesse puxando o ar lá do fundo do abdômen. Em seguida, segure por 1 segundo apenas, um pequeno ponto de pausa, e então, solte o ar muito devagar, por 6 segundos, permitindo que o corpo derreta junto com a respiração. Essa relação, inspirar curto, soltar longo, diz ao cérebro que o perigo acabou. É quase como apertar um botão interno que silencia a mente. Os monges costumam dizer que a mente segue a respiração. Se você respira rápido, pensa rápido. Se você respira curto, pensa curto. Mas quando você estende a respiração, você estende a clareza. Você estende a calma. Você estende o espaço interno. E é nesse espaço que a paz nasce. Você não precisa estar em um templo, nem sentado em posição de lótus. Pode fazer isso na fila do banco. Pode fazer no banheiro do trabalho. Pode fazer no carro antes de entrar em uma reunião.
pode fazer no silêncio do quarto antes de dormir. Basta repetir esse ciclo de respiração de 3 a 5 vezes. Você vai notar a mudança. Os ombros descem, a tensão sai do pescoço, a mente desacelera. É como se o corpo dissesse: "Obrigada por cuidar de mim." Essa é a primeira técnica porque ela abre caminho para todas as outras. Sem respirar corretamente, nenhuma outra prática funciona como deveria. O monge começa pela respiração porque ela é a fundação da mente silenciosa. E quando você domina isso, você começa a perceber algo poderoso. A ansiedade não manda em você. Ela apenas reage ao seu estado interno. E quando você muda o estado, muda tudo. Comente respirar se você vai aplicar essa técnica ainda hoje. Isso me mostra que podemos seguir para a próxima técnica. Técnica 2. O olhar do presente. Consciência monástica. A ansiedade tem um mecanismo muito previsível. Ela empurra sua mente para longe do agora. Quando você percebe, está preso entre dois extremos. O que já passou e você não consegue mudar. E o que ainda nem aconteceu, mas você já está sofrendo por antecipação. É por isso que a mente ansiosa vive cansada. Ela tenta existir simultaneamente em lugares onde o corpo não está. Os monges aprenderam uma verdade simples: a mente só pode ser acalmada dentro do presente. Por isso, eles treinam uma técnica chamada olhar do presente, que interrompe imediatamente o fluxo de pensamentos ruins. É um exercício rápido que força a mente a retornar para o único lugar onde ela realmente tem poder: o agora. A técnica funciona assim: quando você sentir a ansiedade crescer, aquela pressão no peito, a respiração curta, o pensamento acelerado, pare por alguns segundos. Depois, escolha 3 coisas ao seu redor para observar com atenção. Pode ser qualquer coisa: a luz que entra pela janela, um objeto na mesa, o som de algo ao longe, a textura da roupa que você está vestindo. O segredo é olhar como se estivesse vendo aquilo pela primeira vez. Não é apenas observar. É analisar, sentir, notar detalhes. Por que isso funciona? Porque a ansiedade é alimentada por pensamentos incontroláveis. E quando você direciona a atenção para algo real, concreto e presente, os pensamentos perdem força. A mente não consegue se manter em 2 lugares ao mesmo tempo. Se ela está observando, ela não está se afogando. Esse exercício reduz imediatamente a carga mental, porque quebra o ciclo automático da preocupação. É como se você dissesse internamente: volte, agora, aqui. Os monges aplicam isso durante atividades comuns: caminhando, comendo, limpando, estudando, orando. Eles usam o olhar para ancorar a mente no presente e impedir que ela se perca nos corredores escuros da imaginação ansiosa. E o mais poderoso? Quanto mais você pratica, mais rápido sua mente responde. Em poucos dias você começa a sentir a diferença. A cabeça para de viajar para longe. O corpo relaxa. Os pensamentos ficam mais claros e menos carregados. E a ansiedade, que parecia imbatível, começa a perder território. A maioria das pessoas vive no piloto automático, reagindo ao caos interno sem perceber. Mas você não precisa viver assim. Basta treinar. Treinar a atenção. Treinar o olhar. Treinar a consciência. O presente sempre foi o único lugar onde a paz existe. Você só precisava de um caminho para voltar até ele. E agora tem esse caminho. Comente presente para fortalecer essa técnica dentro de você e sinalizar que está pronto para a próxima. Técnica 3. O mantra do desapego. Quebra de pensamentos ansiosos. A ansiedade cria um tipo específico de pensamento, repetitivo, insistente e difícil de ignorar. É aquele pensamento que volta mesmo quando você tenta afastá-lo. É como se sua mente grudasse nele e não quisesse soltar. Os monges chamam isso de nó mental, uma tensão invisível que mantém a mente presa a um ciclo de preocupação ou medo. Para isso, eles usam uma das ferramentas mais antigas e poderosas do treinamento espiritual: o mantra.
Muitas pessoas acham que mantras são frases místicas ou religiosas, mas na verdade, um mantra é simplesmente um som que reorganiza a mente. Ele funciona porque ocupa o espaço onde antes existia confusão. Você não consegue repetir um mantra e, ao mesmo tempo, alimentar um pensamento ansioso. Os dois não coexistem. É por isso que monges utilizam o mantra como antídoto imediato para pensamentos obsessivos. O mantra que você vai usar é simples. Eu solto, eu retorno, eu me acalmo. 3 movimentos. 3 direções para a mente. 3 mensagens que quebram o ciclo mental antes que ele cresça. A técnica funciona assim. Quando um pensamento ansioso surgir, não tente lutar contra ele. Lutar apenas o fortalece. Em vez disso, respire fundo e comece a repetir o mantra em voz baixa ou apenas mentalmente. Repita como se estivesse segurando sua própria mente pela mão e conduzindo-a de volta ao equilíbrio. Eu solto, porque nada que está sendo forçado traz clareza. Eu retorno, ao presente, ao corpo, ao agora. Eu me acalmo, porque a paz é uma escolha, não um acidente. Com o mantra, algo poderoso acontece. Você substitui a vibração da ansiedade pela vibração da presença. É como mudar a estação de uma rádio. A rádio do medo sai do ar. A rádio da consciência assume. Os monges usam o mantra para impedir que pensamentos tóxicos criem raízes. E você vai perceber que depois de alguns dias repetindo, sua mente começa a responder mais rápido. O pensamento ansioso tenta surgir, mas encontra uma mente diferente. Uma mente treinada. Uma mente que não se dobra tão facilmente. Outra vantagem do mantra é que ele pode ser usado em qualquer lugar. No trabalho, na rua, no transporte, no banheiro, antes de dormir, ao acordar. O mantra cabe dentro de você. Ele não precisa de ambiente especial, não precisa de ritual, não precisa de silêncio externo, só interno. Com o tempo, você vai sentir algo surpreendente. Os pensamentos que antes dominavam você começarão a perder força. Eles virão, mas você saberá dissolvê-los. Você saberá retornar. Você saberá se acalmar. E quando você entende esse poder, uma transformação real acontece. Sua mente deixa de ser inimiga e se torna aliada. O caos não domina mais. O medo não domina mais. A ansiedade não domina mais. Comente mantra. Se você quer que eu traga mais técnicas avançadas de meditação monástica para o canal. Técnica 4. O caminhar monge. Movimento que acalma a mente. A ansiedade não vive apenas na mente. Ela se instala no corpo. Ela aperta seus ombros, tensiona sua mandíbula, endurece sua respiração, contrai seu peito. E quando você percebe, o corpo inteiro está em estado de alerta, como se estivesse prestes a enfrentar uma ameaça que não existe. Por isso, monges utilizam uma técnica poderosa chamada caminhar monge. É um exercício simples, silencioso e profundamente restaurador. Eles o usam para dissolver o acúmulo de tensão física que alimenta pensamentos ansiosos, porque mente tensa nasce de corpo tenso, e corpo tenso nasce de mente sem direção. É um ciclo. E o caminhar monge quebra esse ciclo em minutos. A técnica é fácil de aplicar. Você vai caminhar devagar, muito mais devagar do que está acostumado. Não é uma caminhada para chegar a algum lugar. É uma caminhada para retornar a si mesmo. Ao dar o primeiro passo, você foca apenas nos pés tocando o chão. Sente o peso do corpo descendo. Percebe a estabilidade do solo. Sente a textura da superfície. Depois dá outro passo e foca completamente nele. A mente sempre tenta fugir, correr, acelerar. Mas cada passo é um convite para desacelerar junto com o corpo. Quando você controla o corpo, a mente obedece. Os monges dizem que um passo consciente vale por 1000 pensamentos apagados. E é verdade. Porque ao caminhar assim, seu corpo libera tensões acumuladas, sem que você force nada. A respiração começa a se regular. O batimento cardíaco se ajusta. A mente encontra um ritmo mais lento e seguro.
Você pode fazer essa caminhada em casa, no quintal, no corredor, no trabalho, em um parque ou até dentro do seu quarto. Basta caminhar por 2 a 5 minutos com total presença. Essa técnica é especialmente poderosa em momentos como antes de uma conversa difícil, depois de um dia desgastante, quando você sentir sua mente acelerada, após uma discussão, ou quando não conseguir tomar uma decisão com clareza. O caminhar monge também cria um efeito psicológico importante. Ele mostra ao cérebro que você está no controle, que você não está correndo, que você não está fugindo, que você não está reagindo ao medo. Você está escolhendo como se mover, e isso devolve à mente um senso profundo de segurança. Depois de alguns dias praticando, você perceberá que basta caminhar alguns passos conscientemente para que o corpo inteiro desacelere. Sua mente aprende rápido quando você oferece prática consistente. E quanto mais você faz, menos a ansiedade consegue dominar seus movimentos, suas decisões e sua energia. A verdade é que não existe mente calma em corpo agitado. E não existe corpo relaxado em mente turbulenta. Por isso, os monges alinham os dois por meio do movimento. Eles caminham devagar para viver profundo. Eles caminham lento para pensar rápido. Eles caminham consciente para existir com equilíbrio. Comente caminhar. Se você quer que eu libere um vídeo completo só ensinando diferentes tipos de caminhadas meditativas, usadas por monges. Técnica 5. O silêncio interno de 30 segundos. A pausa que quebra o caos. A maior ilusão da ansiedade é fazer você acreditar que precisa responder tudo imediatamente. Responder rápido. Agir rápido. Decidir rápido. A mente ansiosa se comporta como um alarme quebrado, tocando sem parar, independentemente da situação. E quanto mais você tenta acompanhar esse ritmo doentio, mais perde o controle. É por isso que monges desenvolveram uma técnica simples e extremamente poderosa chamada silêncio interno de 30 segundos. Ela funciona como uma ruptura dentro do caos, um corte no excesso, uma pausa que restaura seu domínio mental antes que a ansiedade cresça. A técnica é exatamente o que o nome descreve: 30 segundos de silêncio absoluto por dentro. Não importa onde você esteja, sentado, em pé, caminhando, estressado, irritado, preocupado. Quando a ansiedade tenta te dominar, você faz o contrário. Você para. Você silencia. Você respira. Esse silêncio não é ausência de som. É presença total. É quando você interrompe as reações automáticas do seu cérebro e cria espaço para escolher. Sim, escolher. Porque uma mente ansiosa reage, mas uma mente treinada escolhe. O processo funciona assim. Solte todo o ar devagar. Inspire profundamente pelo nariz. Feche os olhos por alguns segundos, se possível. Direcione toda a atenção para a respiração. Observe o corpo se acalmando, mesmo que lentamente. Durante esses 30 segundos, você não tenta resolver nada. Não tenta pensar em nada. Não tenta controlar nada. Você apenas existe. Você apenas permite que o corpo organize aquilo que a mente bagunçou. A ciência confirma o que monges já sabiam há séculos. Uma pausa curta é capaz de desligar o ciclo de estresse e reativar áreas do cérebro responsáveis por clareza, raciocínio e autocontrole. Ou seja, 30 segundos podem impedir que você diga algo que vai se arrepender. Podem impedir que você tome uma decisão precipitada. Podem impedir que você entre em uma crise de ansiedade. Podem impedir que você perca a paz por algo pequeno. O silêncio de 30 segundos é um retorno imediato ao que importa. É como se você dissesse ao seu próprio sistema interno: eu estou no comando. E a mente acredita, porque ela responde ao que você pratica, não ao que você deseja. Com o tempo, essa pausa se torna automática. Você percebe o início da ansiedade e pausa. Percebe que vai falar algo por impulso e pausa. Percebe o coração acelerando e pausa. E essa pausa salva você. Salva sua energia. Salva seus relacionamentos. Salva sua clareza.
Monges vivem com serenidade não porque não enfrentam desafios, mas porque aprenderam a criar espaços antes de reagir. E você pode aprender o mesmo. A pausa é pequena, mas o impacto é gigantesco. Comente silêncio. Se você vai usar essa técnica já hoje para interromper a ansiedade antes que ela cresça. Como a ansiedade sabota sua vida sem que você perceba. A ansiedade não chega fazendo barulho. Ela chega devagar, se escondendo nos detalhes do seu dia. Ela não anuncia que vai entrar. Ela simplesmente ocupa espaço. E quando você percebe, já está tomando decisões com pressa, reagindo com irritação, esquecendo coisas simples e criando problemas que nem existiam. O grande perigo da ansiedade é que ela se disfarça de normal. Você começa a achar normal viver cansado, normal dormir mal, normal sentir aperto no peito, normal ter pensamentos acelerados, normal perder o foco com facilidade, normal explodir por pequenas coisas. Mas nada disso é normal. É apenas o corpo pedindo socorro de um jeito que você se acostumou a ignorar. A ansiedade afeta cada área da sua vida. Nos relacionamentos, você fala sem pensar, interpreta coisas erradas, se magoa com facilidade, cria cenários imaginários que não existem, acusa antes de entender, e muitas vezes destrói o que ama tentando se defender de algo que nunca aconteceu. No trabalho, a ansiedade esgota sua mente. Você perde produtividade, perde foco, perde clareza. Tarefas simples parecem montanhas, prazos pequenos parecem ameaças, e decisões que poderiam ser rápidas se transformam em horas de dúvida. Na saúde, o corpo paga um preço alto pela mente acelerada. Insônia, tensão muscular, dores de cabeça, problemas digestivos, fadiga constante. Tudo isso é sinal de uma mente sobrecarregada. Na espiritualidade, a ansiedade abafa sua intuição. Você perde a capacidade de ouvir sua própria consciência. Perde o discernimento. Perde o centro. É como estar cercado por um barulho interno tão alto que impede você de ouvir sua própria alma. E o mais preocupante é que tudo isso acontece sem que você perceba de imediato. Você se acostuma ao caos. E quando o caos vira rotina, o corpo entende que viver assim é normal. Mas não é. Não precisa ser. A vida não deveria ser um campo de batalha diário. Os monges enxergam a ansiedade como um desequilíbrio natural do ser humano moderno. Muito estímulo, pouco silêncio, muita cobrança, pouca respiração, muita comparação, pouca presença. Eles entendem que a mente só encontra paz quando existe intenção, prática e cuidado. E é por isso que as técnicas que você aprendeu até agora funcionam tão bem. Elas devolvem ao corpo aquilo que o mundo tirou: ritmo, clareza, lugar de pausa, espaço para respirar, controle sobre si mesmo. Quando você aplica essas práticas diariamente, pouco a pouco, a ansiedade deixa de ser a força dominante da sua vida. Você pensa melhor, sente melhor, decide melhor, vive melhor. Porque uma mente calma não é apenas mais leve, ela é mais inteligente. Ela enxerga o que a mente ansiosa não consegue ver. Comente ansiedade. Se você quer que eu continue trazendo vídeos que ensinem como dominar sua mente, seu corpo e suas emoções. Se você chegou até aqui, já percebeu uma verdade poderosa. A ansiedade não é um monstro invencível, mas sim um hábito da mente. E todo hábito pode ser transformado. O que você aprendeu hoje não são apenas técnicas, são ferramentas de autocontrole, consciência e presença. São práticas que monges utilizam há séculos para proteger a paz interior, mesmo vivendo em ambientes de extrema disciplina, esforço e silêncio profundo. Repare em algo. Nenhuma dessas 5 técnicas exige equipamentos especiais, rituais complicados ou horas de treino. Todas podem ser aplicadas agora, no seu dia a dia, no exato momento em que a ansiedade tenta te dominar. A respiração do silêncio te devolve o controle do corpo. O olhar do presente te puxa de volta para o agora. O mantra do desapego dissolve pensamentos obsessivos.
O caminhar monge libera tensões físicas acumuladas. O silêncio interno de 30 segundos corta o caos antes que ele te consuma. Essas práticas juntas constroem algo que nenhum remédio, nenhuma frase motivacional e nenhum conselho superficial conseguem oferecer. Uma mente treinada para não se render ao medo. A verdade é que a ansiedade não desaparece de um dia para o outro. Ela recua. Ela perde força. Ela aprende que você não é mais alguém fácil de dominar. E isso só acontece quando você pratica. Quando você insiste. Quando você decide que quer viver com mais equilíbrio do que impulsos, mais presença do que caos, mais consciência do que reatividade. Imagine como seria a sua vida se você dominasse completamente essas técnicas. Imagine acordar com leveza. Imagine enfrentar problemas sem entrar em pânico. Imagine manter a calma mesmo quando tudo ao redor parece desmoronar. Imagine ter clareza para tomar decisões importantes. Imagine sentir que sua mente trabalha a seu favor, e não contra você. Isso não é fantasia. É treino, é consistência, é disciplina diária. E você já deu o primeiro passo ao assistir este vídeo até o fim. Agora, o que vai determinar sua transformação é simples. Você vai praticar? A mente se molda aos seus hábitos. Se você alimenta o caos, ela multiplica o caos. Mas se você alimenta a calma, ela cresce, se expande, e aos poucos se torna sua nova identidade emocional. Hoje você aprendeu técnicas poderosas, mas o verdadeiro poder está no que você vai fazer com elas daqui para frente. Monges costumam dizer que a paz não se encontra, ela se constrói. E é isso que você está construindo aqui. Um novo caminho, uma nova mente, um novo estado interno, uma nova forma de existir. Que este vídeo seja o início de uma jornada mais leve, mais consciente e mais profunda. Você não nasceu para viver em guerra contra si mesmo. Você nasceu para viver com clareza, coragem e serenidade. Comente: eu escolho a paz. Se este vídeo falou com você e se você quer uma continuação com técnicas ainda mais profundas usadas por monges, seu comentário me ajuda a entender que você deseja transformar sua mente e me ajuda a trazer conteúdos ainda melhores para você.